Você procura um pinador pneumático, mas tem dúvida sobre qual modelo comprar? Fica comigo nesse vídeo que eu irei te apresentar esse pinador aqui e por que eu escolhi esse modelo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rusty Gear Garage. Hoje eu irei fazer o unboxing e apresentar para vocês o pinador pneumático MTX 574109. Bom, por conta da restauração de um banco de madeira que eu tenho aqui em casa e pensando nas atividades que eu terei que fazer, eu decidi comprar um pinador pneumático para dar agilidade ao processo e um melhor acabamento. Primeiramente, vale ressaltar, eu já escutei isso em alguns outros canais, mas vou reforçar aqui também, me incomoda bastante quando a gente recebe um item novo, né? Sem qualquer invólucro, sem alguma coisa que dê credibilidade, né, à embalagem, ao produto que a gente está recebendo. Né? Bom, como vocês podem ver, né, eu recebi ele dessa maneira. Você vê aqui o código do material, né? Mas vamos lá, vamos fazer o unboxing aqui com vocês. Bom, como vocês podem ver, o pinador ele vem praticamente montado. Aqui nós temos o recipiente para lubrificação. Eu já vi em alguns outros vídeos, né, que esse recipiente ele já vem com óleo, o que não acontece aqui no meu caso. Temos aqui também duas chaves hexagonais, conhecidas como Allen, provavelmente para alguma manutenção aqui no pinador. Vou deixar aqui. Bom, aqui nós temos o pinador. Aqui outro detalhe, a embalagem plástica aqui também não vem lacrada. Na minha opinião, isso compromete a credibilidade. Mas enfim, né? Dando uma olhada aqui, aparentemente, não tem nada batido ou que diga que o item foi usado, né? Mas enfim. E deixa eu tirar a caixa. Temos aqui também o manual, vê aqui português e inglês. Tem uma data aqui, muito provavelmente a data de fabricação, talvez, aqui do pinador. Aqui tudo certinho aqui, ó. E é isso. Esses são os itens que vêm na embalagem do pinador. Falando desse pinador em específico. Esse pinador é para pinos tipo F. Ele também existe uma outra classificação que é mais para o mercado americano, que seria esse 18GA, que é a bitola do pino, né? Então nos Estados Unidos eles vendem por essa identificação. No Brasil é o tipo F, né? Que são os pinos mais comuns que nós temos aqui no mercado. E a nível de comprimento, né, você vê aqui que ele permite utilização de pinos desde 10 até 50 milímetros. Outras características que a gente pode encontrar na etiqueta aqui do pinador, a informação do engate rápido, né? Então a gente tem aqui o engate rápido de 1/4. Essa outra informação aqui cita a capacidade do pente, né? Esse pente ele tem uma capacidade para 100 pinos. Eu vou mostrar depois ali como a gente insere o pino nos pentes, né? Outra informação importante aqui também é a pressão de trabalho. Esse pinador em específico, ele trabalha de uma faixa de 4 a 7 bar. Isso é equivalente de 58 a 101 PSI. Conforme o manual do produto informa, esse pinador ele pesa 1,5 kg. Eu tenho aqui comigo essa balança alimentícia para tirar a prova do peso, né? Vamos ligar ela aqui. Então, 1,425. Esse fator é importante, né, principalmente quando comparado com ferramentas a bateria, né? Para quem trabalha um longo período utilizando essa ferramenta, peso é um fator essencial. O pinador ele não é uma ferramenta rotativa, então o consumo de ar dele é baixo. O que nós temos aqui é um êmbolo e toda vez que eu aciono o gatilho, ele é puncionado, né, inserindo o pino na madeira. Então o consumo de ar desse tipo de ferramenta é baixo. Esse pinador em específico, conforme o manual, tem um consumo de 1,58 PCM. Ele também tem uma pressão máxima de 7,7 bar ou 111 PSI. A faixa de operação desse pinador ela fica entre 4 e 7 bar, o que equivale de 58 a 101 PSI. Então essa ferramenta ela é perfeitamente adequada para o compressor que eu tenho aqui. Acabei comprando uma caixa também desses pinos para utilização, então já da própria marca, foi tudo entregue em conjunto. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como esses pinos vêm. Diferentemente do pinador, a gente pode ver que aqui a caixa veio realmente embalada, né? E esses pinos, né, eles vêm nessa forma.
Para estar carregando, a gente aciona essa travinha, né? A gente libera. Coloca os pinos aqui, né? A gente encosta ele aqui nessa uma dessas ranhuras aqui. Ele tem essa mola, né, para ficar forçando, então você vai encontrar uma certa resistência aqui para fechar. Empurrou, ao final, travou, está pronto para uso. Outro ponto importante é a lubrificação dessa ferramenta. Nesse caso aqui eu vou estar fazendo pela entrada do pinador. Eu não tenho ali no meu compressor aquele filtro com o elemento de lubrificação. Então eu tenho aqui o óleo. Esse caso aqui é um SAI 10. O manual ele recomenda o SAI 20 ou SAI 10. Ele pede para pingar 5 gotas, pingando aqui 5 gotinhas. Então 5 gotas e já está pronto. Eu montei aqui na minha bancada da Works, eu peguei esses 3 hectares de madeira numa obra aqui ao lado de casa, pra gente fazer uns testes aqui no pinador e ver eficiência e tudo mais. Bom, vou estar utilizando esses pinos 35 que eu comprei para a restauração do banco. Eu já mostrei como carrega o pinador. Então, aciona a trava, encaixa o pino e boa. A gente vai ajustar a pressão de operação. Nesse caso eu vou colocar na pressão máxima de operação, que seria 100 PSI. Então 90, 100. Vou deixar aqui certinho para 100 PSI. Eu coloquei no range superior da operação do pinador. Então lembrando aqui que nós temos essa trava de segurança, né? Sem encostar o pinador a gente tem o gatilho sem função, encostando a gente já tem uma resistência, né? Vamos colocar essa outra madeira aqui. O pino 35, ele prendeu bem eficaz. Pessoal, olha que interessante o que aconteceu aqui. Isso aqui é um ponto muito importante que nós temos que prestar atenção, principalmente com madeira, com muito nó. Eu grampeei ele aqui, um dedo da borda, ele acabou saindo fora aqui. Sempre que a gente for estar utilizando o pinador, tomar muito cuidado quando a gente fica com a mão, né? Porque isso aqui é um perigo. Bom, pessoal, eu vou mudar a posição aqui da tábua. Vou estar fixando esse outro pedaço de madeira aqui. E eu mudei a posição da câmera só para a gente ver a questão de acabamento. Eu vou acabar com esse cartucho, né? Pessoal, aqui é como ficou, né? Vocês podem ver aqui, ele fica realmente uma marca na madeira, né? Mas realmente muito eficaz o pinador. Ficou bem preso mesmo a madeira. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de apresentação aqui do pinador 574109 da MTX. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere clicar no botão curtir e inscrever-se no canal. Muito obrigado e bons trabalhos!